Que domingo maravilhoso na presença do Senhor. Sejam muito bem-vindos nesta manhã na casa do Senhor. Eis-nos aqui juntos para adorarmos ao nosso Deus. Que bom que você veio, que bom que você está aqui adorando ao Senhor conosco. Estamos felizes de recebermos o nosso ministro, pastor Tiago, que vai liderar a nossa juventude e também toda a nossa área de missões da PIBJC. Que grande alegria, agora a família está completa, né? Agora a família está completa, estamos muito felizes porque você está aqui conosco. O Lucas, que é um filho também, né, que ele abraçou, acolheu e está aí conosco. É muito bom estarmos juntos aqui nesta manhã. Queremos dizer a vocês, todos nós estamos aí envolvidos também em uma jornada de muitas doações, né? A generosidade da PIBJC é algo fantástico que nos encanta e Deus tem sido dignificado, honrado, exaltado pela vida de cada irmão que tem cooperado, que tem abençoado o reino do Senhor através das doações. Tivemos caminhonetes, tivemos caminhões, né, que saíram da porta da PIBJC nesta semana e fomos dadivosos, generosos, abençoadores, e não para por aí, né? Hoje à noite nós vamos ter aqui a Raquel Fabri, todos estão já ouvindo aí nas redes sociais, também nos grupos da PIBJC, ela vai estar aqui, nós vamos ter um momento de orar por ela. Ela é sobrinha dos nossos irmãos, das nossas irmãs, Nilzete, Nilceia, né, toda essa família que amamos muito. O pai dela vai estar aqui também. E nós vamos ter um momento de orar por ela e pedir ao Senhor que Deus venha prover. Falta pouco mais de R$200 mil só, né? E é claro que Deus já colocou nas nossas mãos esses recursos, não só aqui, mas em todo o mundo. Muitas pessoas estão abençoando e hoje à noite nós vamos também ter um momento aí de levantar uma oferta especial. É o último dia do mês de março, é o último domingo do mês de março. Eu sei que estamos aí apertados, né, porque chegou o final do mês, mas hoje à noite vai ser aquela oferta da viúva pobre. O pouco que temos, nós vamos abençoar a vida da Raquel, para que isso multiplique e isso chegue em muitos lugares, para a honra e glória do Senhor Jesus. O túmulo está vazio, aleluia. Abra sua Bíblia, a palavra do Senhor, lá em João, capítulo de número 20, a preciosa, maravilhosa, grandiosa, poderosa palavra do Senhor aos nossos corações, nesta manhã, e vamos juntos ler a preciosa palavra do Senhor. João, capítulo 20, a partir do verso 1, eu leio na versão NVI, que diz: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Amém, queridos? Até aí temos lido a preciosa palavra do Senhor. Imagine essa cena: túmulo, Maria Madalena
ou Maria de Magdala, assim conhecida. Aquela que Jesus havia expulsado 7 demônios dela. Uma mulher que foi vista com um dos generais da época. Uma mulher que não era bem vista na sociedade antes do encontro com Jesus. Mas a partir do encontro com Jesus, tudo, literalmente tudo mudou. A estima, a vida, a perspectiva, o futuro, o presente, os relacionamentos, a maneira como ela passa a lidar, até mesmo com os discípulos, porque ela foi reconhecida agora como uma discípula de Jesus. Essa mulher me chama a atenção no texto que acabamos de ler, queridos, porque essa mulher, ela vai ao túmulo. Entrando na cultura judaica, aquela cultura grego-romana, era muito comum que os judeus fossem ao túmulo. Porque havia uma crença de que do primeiro, segundo e até o terceiro dia, aquele defunto poderia ressuscitar. Então, a partir do terceiro dia, quando o corpo entrasse numa decomposição, então o rosto começasse a mudar, desfigurar, é porque se cria que o espírito já não estava mais ali. Era uma crendice da época. Isso não está na Bíblia. Porque nós cremos que no momento que nós morrermos, e que demore muito, fala para o seu irmão, eu quero te ver muito vivo ainda na presença do Senhor, cheio de vida, não morre agora não, fala com ele, não morre agora não, meu irmão. Você tem muito que ajustar, muito que consertar ainda. Deus tem uma obra tão grandiosa para fazer na sua vida ainda que está em obras. E o engenheiro principal é Jesus. Aleluia. Tira daqui, tira dali, lapida, ajusta, molda o caráter, molda a sua vida, santifica seus pensamentos, suas atitudes. Então, não morre agora não. Então, Maria Madalena foi lá. E é interessante, queridos, que o texto vai nos dizer que o primeiro contato que ela tem ao ver o túmulo foi a impressão de que o corpo de Jesus havia sido roubado. Tiraram o corpo daqui. E a atitude que ela tem, diz o texto, é de ir até Pedro e até os discípulos, e ela encontra Pedro, ela encontra João. O texto diz, aquele a quem Jesus amava, ou seja, o discípulo amado João. Ela o encontra, os encontra e diz, olha, levaram o corpo de Jesus, e a atitude dos 2 discípulos foi imediata. Quando você recebe uma notícia de algo, você tem ali uma atitude de proatividade, ou você fica parado. A atitude dos discípulos foi de ir ao túmulo. E aí, queridos, é claro que a gente precisa olhar para essa primeira personagem que aparece aqui, ou o primeiro personagem que aparece nesse texto, e ver Maria Madalena, aquela que recebeu do Senhor Jesus a cura, a libertação da sua vida. Isso mostra que o Evangelho de fato é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós sabemos, queridos, que não há impossíveis. A gente às vezes olha uma pessoa, olha um casamento, olha uma história, olha uma circunstância, olha um filho nas drogas, olha um parente que está ali dependente químico e a gente diz assim, ele não tem jeito. Essa pessoa não tem condições, chegou ao fundo do poço. Mas eu quero olhar então para Maria e ver nessa personagem a expressão de gratidão. Porque Maria, ela tem gratidão, ela tem exaltação, ela tem louvor, ela tem uma atitude de reconhecimento daquilo que Deus fizera na vida dela. Ela nos ensina, queridos, que a despeito de todas as circunstâncias, quando o Evangelho vem a nós, a exaltação da nossa vida, aquilo que fazemos, aquilo que é a nossa atitude, a gratidão, marque isso, marque esse primeiro princípio na sua vida, precisa estar na sua vida, gratidão, exalte,
louve, glorifique o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque nós temos o privilégio de termos recebido Jesus Cristo, que mudou a nossa vida, mudou o nosso presente, mudou o nosso culto, mudou a nossa adoração e mudou o nosso futuro. Um dia estaremos na glória celestial com o Senhor Jesus. Em Maria Madalena nós vemos gratidão. A gratidão. Marque isso na sua vida. O segundo personagem que nós queremos pensar nessa manhã é Pedro. Porque o texto nos diz, queridos, com isso Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Verso número 3. Ambos corriam juntos. Pedro, é interessante porque Pedro, ele vai me mostrar sobre ousadia. Sabe por quê? Porque Pedro, quando ele chega no túmulo, ele entra. O texto vai dizer que o outro discípulo não entra, ficou ali parado. Mas Pedro me ensina sobre ousadia. Por quê? Porque ele entra. Ele chega no túmulo e a primeira atitude que Pedro vai ter é de ousadia. Ele chega e a coragem de Pedro. Só que eu fico olhando para Pedro, queridos, e Pedro, ele foi aquele que ele negou Jesus. Poucos minutos, poucas horas antes, uma criada vê no palácio, no pátio de Caifás, vê e diz: você é um deles. Automaticamente Pedro diz assim: não sou. Uma outra pessoa vê também Pedro e diz assim: eu te vi com ele. E ele nega. Ele diz: eu não sou um deles. E uma terceira pessoa vê Pedro e diz assim: você é um deles. E quando ele nega pela terceira vez, a mente dele é associada ao que Jesus já havia dito: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E o galo canta, não tem nada a ver com o Atlético Mineiro, o galo canta. Pedro negou Jesus, e a Bíblia vai dizer que Pedro então, ele entra em um profundo choro, um choro amargo. O choro de alguém que de fato esteve com o Senhor Jesus, e as palavras de Jesus ecoaram na sua vida, transformaram a vida dele, mas havia muito ainda que transformar na vida de Pedro. E é interessante, queridos, que agora Pedro, o que me encanta nesse texto é que Pedro, mesmo ele tendo caído, ele não deixou a convivência dos irmãos. Ele não deixou de estar com os discípulos. Talvez você que está aqui nessa manhã, querido, seja que a célula, no momento da sua queda, no momento que você precisava de restauração na sua vida, os irmãos te abraçaram, te acolheram, nas incompreensões, muitas vezes daquilo que a sua atitude representou ao olhar da sociedade, a sua queda. Quem aqui nunca precisou ser restaurado de alguma coisa? Quem que está aqui nessa manhã, que antes de ter um encontro verdadeiro, real, uma conversão de fato e de verdade, não passou por um momento que você se distanciou, estava longe? Mas aí que entram os socorristas, entram as mãos da igreja, entram os braços da igreja, para que você não saia da convivência da igreja, da comunhão da igreja. Por isso você precisa estar em uma célula, por isso você precisa participar do discipulado, porque quando temos o discipulado, e esse discipulado é bíblico, independente das suas quedas, dos seus deslizes, independente da sua fraqueza espiritual, tem alguém que vai estar ali para interceder, para curar, para ser um agente de cura. Louvado seja o nome do Senhor pela igreja do Senhor Jesus na terra. Louvado seja o nome do Senhor pela PIBJC, que é uma igreja que não deixa aqueles que caem, que abraça aqueles que caem.
que vai ao encontro daqueles que estão perdidos. Um dia pisaram, como diz a música, no Santo dos Santos, mas passaram por um momento de fraqueza. E a igreja vai lá. E a igreja é generosa, a igreja é amorosa. Aqui não é, como eu disse domingo passado, aqui não é um tribunal, aqui é um hospital. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É o lugar de cura, é o lugar de restauração, é o lugar da graça. Pedro estava com os discípulos, diz a palavra do Senhor. Mas ele não havia negado? Sim, mas ele estava com os discípulos. E é esse discípulo, queridos, que nega, que tem as suas inconstâncias, que vai até aquele sepulcro, vai até aquele túmulo, o vê vazio. Interessante porque, se nós formos olhar alguns paralelos entre a atitude de João e a atitude de Pedro frente ao túmulo, Pedro tem a atitude de entrar. E ao entrar no túmulo, ele vê os lençóis, ele vê o lenço que cobria a face de Jesus, mas ele não creu. A Bíblia não diz que Pedro creu. A Bíblia só diz da ousadia de Pedro, que ele entrou. Mas vamos pensar num terceiro personagem que aparece aqui nessa cena da ressurreição, e esse é João. Aquele a quem Jesus amava. Diz o texto, a quem Jesus amava. E quando ele entra, diz o texto, verso de número 8, que havia chegado primeiro ao túmulo, o outro discípulo também entrou. Ele viu e creu. Percebe a diferença? Independente da intrepidez, independente da capacidade, independente daquilo que o ser humano possa possuir, do seu conhecimento, o que está aqui como tema central para percebermos nessa manhã é a fé de Pedro. A atitude de Pedro. Mas o discípulo amado que se entrega e crê, está ali diante de uma atitude que ele vê o sepulcro e ele creu. Pedro pode até ter tido seus exemplos de fé antes, mas agora a sua fé não está tão robusta assim. Mas a fé do discípulo amado se mantém firme, inabalável. Agora há um detalhe no texto, queridos, que me chama a atenção, porque o verso 9 diz que ainda não tinham compreendido a Escritura. Discípulos que andam com Jesus, discípulos que têm comunhão com Jesus, que comem com Jesus, que andam com Jesus, mas não compreendem. Embora toda a didática de Jesus, nas metáforas do reino, dos exemplos, transformar aqueles 5 pães e 2 peixes, Pedro estava ali, João estava ali. Por que eles não entenderam? O que a Escritura havia dito sobre a ressurreição, que era necessário Jesus ressuscitar ao 3º dia. Quantas vezes, queridos, estamos aqui e a didática dos céus não entra. A pedagogia, os pedagogos, os mestres que estão aqui nessa manhã, você ensina o conteúdo, você fala do conteúdo, você discipula, você está em casa, ensina o filho não aprende. Você anda com o seu discipulando, fala da palavra, ora com ele não entende. Mas João teve fé para crer. Sabe o que isso me ensina, queridos? Que independente de compreendermos, Deus nessa manhã está à procura de uma fé que merece o elogio do Senhor Jesus. Será que nessa manhã Ele acha que uma fé como a fé de João? Louvado seja o nome do Senhor, Ele está à procura dessa fé. Eu não vi, bem-aventurados foram os que não viram, mas creram. Eu não posso ver, eu não posso apalpar. É por isso que João vai dizer, e a sua primeira epístola de 1 João, ele fala o que os nossos olhos viram, o que as nossas mãos apalparam, o que sentimos com o nosso coração, isso testemunhamos, porque ele esteve com o Mestre.
ele andou com o Mestre, ele recostou a cabeça sobre o peito de Jesus, e podemos dizer que aquele que recosta a cabeça sobre o peito de Jesus, ouve as batidas do coração de Deus. Sabe por quê? Jesus, na verdade, está à procura de pessoas íntimas a Ele aqui nessa manhã. João é o exemplo de uma pessoa íntima ao Senhor. Você pode dizer nessa manhã que você tem intimidade com o Senhor Jesus? Você pode dizer assim que você é um amigo próximo, você é um amigo de Deus, é um amigo de Jesus. Você fala com Ele, Ele fala com você, você ouve a voz dEle. Você não ouve a voz por outra pessoa, você ouve a voz do Senhor. Ele creu, ele viu, ele creu. E nessa manhã Deus ache aqui, meus amados irmãos, uma fé como a fé de João. Talvez sem tanto conhecimento, talvez sem tanta cultura, mas Deus está olhando e vendo. Eu quero achar a fé. Eu quero falar de um quarto aspecto deste texto, que tem a ver literalmente com os lençóis, com o túmulo. Esse túmulo que está vazio. Porque quando eu li esse texto da ressurreição de Jesus, me parece, queridos, na minha impressão, no meu coração, é que os lenços de Jesus estavam pregando a mim. Os lençóis de Jesus estavam pregando a mim. Porque quando Pedro entra no túmulo vazio e Páscoa, sabemos que significa isso, a passagem, a libertação. Imaginem, queridos, o alvoroço na cidade. Imaginem, queridos, como Jerusalém estava. Todos ali comovidos por aquela cena. A cidade estava abarrotada de pessoas, porque era Páscoa. E ao chegarem ali, queridos, mediante ao Galileu que fora crucificado, medos, inseguranças, Maria Madalena cheia de insegurança. Há um texto na palavra de Deus em Mateus capítulo de número 27, queridos, no final, quando o último versículo de Mateus 27 vai nos dizer que eles selaram o túmulo. Porque o Império Romano, mediante a todo o alvoroço que aconteceu por causa de Jesus, mandaram selar, lacraram o túmulo. E agora, quando os lenços são falados aqui, porque Ele vive, Ele vive, Ele vive. Os lenços nos pregam nesta manhã, meus irmãos, porque o texto diz que então, no verso número 8, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis, o lenço dobrado à parte. O lenço dobrado à parte. Isso me encanta no texto, meus irmãos. Sabe por quê? Exatamente porque na cultura judaica, quando um garçom estava servindo alguém que estava à mesa, o garçom ficava à parte, de modo que aquele que estava comendo não percebesse que ele estava ali observando. E quando aquele que estava à mesa comendo terminava de comer, ele tinha duas atitudes. Uma, deixar o lenço do lado, ou dobrar o lenço. Se aquele que estava ali levantasse da mesa e fosse a um banheiro e deixasse o lenço que servia para limpar a sua barba, a sua boca na refeição, e ele deixasse de qualquer jeito, sabe o que acontecia? O garçom entenderia que aquele homem continuaria. Ele voltaria. Mas se ele tivesse dobrado, é porque ele tinha terminado. O texto me diz, nessa manhã, que Jesus deixou o lenço dobrado para dizer: eu vou voltar para buscar a minha noiva.
Eu vou voltar para buscar a minha igreja, louvado seja o nome do Senhor. Lenço dobrado significa, eu vou ali, mas eu vou voltar para buscar a minha noiva, louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa manhã. Ele está vivo, à destra do Pai, e voltará, meu irmão. O detalhe do texto me encanta nessa manhã, ele está dobrado, sinal que ele foi ali. Mas ele está voltando. Maranata, Cristo vem. Volta, Senhor Jesus, para buscar a tua noiva. E por isso, queridos, que o texto diz que ele então ressuscitou dentre os mortos. Era necessário que ele ressuscitasse e voltasse. E ele vai voltar para buscar a sua noiva. É interessante, queridos, porque o texto segue, e no verso de número 14 diz que depois de dizer isto, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico: Rabone. Rabone, que quer dizer mestre. Jesus aproximou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: eu subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus tinha dito essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Maria, num gesto de cuidado, ela vai ao túmulo. Talvez a sua fé não estivesse ainda tão robusta, tão forte, mas Jesus, ao ver que aquela mulher tinha dúvidas na sua fé, é o Jesus que vai a ela, que se apresenta a ela. E nesta manhã Jesus está aqui para se apresentar, mesmo que a sua fé seja tão pequena, mesmo que você não tenha uma fé como a fé de João, Jesus nessa manhã está se apresentando aqui a você, para te dizer assim: eu estou vivo. Eu vou voltar. E falar da volta de Jesus, eles apagam as luzes. É só para... eu não combinei isso com eles. Mas vai ser assim, num piscar. Como um raio que sai do Oriente se mostra no Ocidente. Assim será a volta do Senhor Jesus. Se coloque de pé, meu irmão. Nós vamos orar ao Senhor. Eu não compreendo, mas eu tenho fé. E você pode agradecer ao Senhor Jesus. Depois desse momento ele aparece aos seus discípulos. Você já tentou passar por uma parede? Quando você era criança, você brincava de super-herói. E você via os super-heróis passando por uma parede. Jesus aparece. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que os discípulos estavam trancados. Portas fechadas. Naquilo que foi o cenáculo. Jesus passa a porta, Jesus passa a parede, Jesus chega naquele lugar. A Bíblia vai dizer que aqueles dois discípulos do caminho de Emaús, no partir do pão, os olhos deles se abriram. Sabe por quê? Porque quando viram Cristo ressurreto, o coração deles ardia. É assim mesmo, fé pequena, fé não tão arrojada, não tão robusta. Não vemos, mas cremos. Não temos talvez o suficiente, como estes discípulos andaram com o Senhor Jesus. Mas há algo no meu interior, no seu interior, que nos diz: isso que eu vivo nessa terra não é uma utopia, não é uma mentira.
O Senhor Jesus está em mim, Ele habita em mim, Ele é o Senhor da igreja. E por isso eu posso nessa manhã olhar para dentro de mim e ter algumas atitudes. A atitude do medo, da insegurança. Eu posso ter a atitude da ousadia, mas não ter uma fé assim tão robusta. Tanto é que Jesus depois vai trabalhar com Pedro. Ah, Pedro, quando você se converter. E Jesus vai ter um encontro sim com o apóstolo Pedro. Vai abrir os seus olhos, vai abrir o seu coração, porque a fé de Pedro não era assim tão forte como ele demonstrava. Muita coreografia, apresentava uma coisa que de fato não era. Jesus foi lá dentro, nas entranhas, para mudar o ser dele. Nessa manhã, o mesmo Jesus de Pedro, de João, de Maria Madalena, o Deus dos detalhes, dos lençóis e do lenço, está aqui nessa manhã. Fecha os seus olhos, nós vamos orar ao nosso Deus. Exalte, tenha gratidão. A gratidão de Maria me chama a atenção. Uma vida grata, como Maria que tem um encontro com Jesus, é uma vida de testemunho. É uma vida que fala, publica. E Maria vai ter essa atitude. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. O verso 18 diz: eu vi o Senhor, e ela contava para todos. Meus irmãos, a vontade que dá é de sair buzinando em Jardim Camburi, em Vitória, Serra, dizendo: Ele vive, Ele vive, Ele vive. E nós vamos dizer isso 3 vezes nessa manhã. Ele ressuscitou, diga comigo: Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Aleluia, aplaudam o nome do Senhor Jesus. Ele ressuscitou. E se cremos que com Ele morremos, com Ele ressuscitaremos. Feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Quem sabe seja uma oportunidade para você nessa manhã, querido, se reconciliar com o Senhor. Talvez dizer para Deus: é verdade, as lutas vieram, as batalhas chegaram, o meu coração se tornou insensível, distante, frio. Eu caminho com o Senhor e eu não entendo, os discípulos não entenderam, não importa. O Senhor procura fé, Ele procura fé. A Bíblia diz que quando o Senhor voltar, Ele achará fé na terra. Acaso o Senhor, quando Ele voltar, Ele vai achar fé na terra? Embora não tenhamos visto, temos a presença real do Senhor Jesus. Isso é fé. Fé que não vê, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. É a convicção de fatos que se esperam. Hebreus capítulo 12, 11 verso 1. É a certeza das coisas que não se veem, a convicção de fatos que se esperam. Ele voltará para buscar a sua noiva. É um momento para você se reconciliar. É um momento para você se consagrar. É um momento para você adorar a cruz que Jesus carregou. E que um dia, naquele momento que Ele carregava aquela cruz, estava naquele dia, Jesus viu o peso dos seus pecados, o peso dos meus pecados. Jesus viu a sua iniquidade, a minha iniquidade. Sabe? A cruz. Na cruz Jesus olhou para os céus. E há uma palavra de Jesus na cruz que diz: Eli, Eli, sabactani. Que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Você sabia que a única vez que Jesus chama Deus de Deus e não Deus de Pai é na cruz? Todas as vezes que Jesus se refere a Deus é Abba, é Pai.
Porque Deus vira as costas para Jesus. Sabe por quê? Porque Deus estava olhando para mim e para você através de Jesus. E Deus não pode olhar para você e para mim a não ser por Jesus. Porque se Deus olhar para você e para mim sem ser por meio de Jesus e através da cruz, seríamos consumidos. Jesus me vê, mas agora, a partir do meu encontro com Jesus, as pessoas veem Jesus na minha vida. As pessoas veem Jesus na sua vida. Antes, Deus vê você através de Jesus. Mas quando você tem um encontro com Jesus, as pessoas veem Jesus através de você. As pessoas veem Jesus através de você. Eu te pergunto nessa manhã. Simão, o Cirineu, aparece para carregar a cruz. Porque no momento que um Simão o negou, Deus levanta um outro Simão. Simão Pedro nega, mas o Simão Cirineu se levanta para carregar a cruz. No dia que uma pessoa te trai, no dia que uma pessoa te nega, no dia que uma pessoa mente, Deus vai cuidar de levantar um outro Simão para abençoar a sua vida. Você nunca estará sozinho. Deus vai levantar um outro Simão. Simão significa aquele que enverga. E de fato Simão enverga. Por isso que o nome de Simão foi mudado. Não era só Simão, era Simão Pedro. Jesus acrescenta o Pedro. Porque Jesus não quer uma vara que enverga. Jesus quer uma pedra, como Pedro, fundamentado, estabilizado, firme e inabalável. Feche os seus olhos, vamos orar e vamos nos preparar para esse momento de celebrarmos a ceia do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, a primeira oração é sua, meu irmão. Ore a Deus, agradeça pela cruz, agradeça pela misericórdia, exalte o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor não nos consumiu, não foi porque somos bons, o Senhor não nos consome por causa do sangue. Sabe por que nós estamos de pé aqui, adorando, somos igreja, noiva do Senhor? Não é porque temos méritos, mas é porque Jesus nos vê pelo sangue derramado na cruz. É através do filtro do sangue. Desde que nessa manhã o sangue perpasse sobre as suas veias. Limpe o seu coração, limpe você dos julgamentos, limpe você das comparações, limpe você da altivez, do orgulho, limpe você dos ressentimentos, limpe você das lentes embaçadas, para que você veja com os olhos de Cristo, para que você se veja. E tem um detalhe nessa manhã: você se perdoe. Você receba o perdão de Jesus. Talvez haja alguém nessa manhã que tem dificuldade em se perdoar. Por você, Jesus morreu naquela cruz. Aceite o sacrifício de Jesus e a graça do Senhor nessa manhã. Nessa manhã você precisa aceitar a graça de Deus para se perdoar. Talvez aí resida o grande problema: você não consegue perdoar e você não sabe por quê. Você não admite que aquela pessoa tenha errado com você, você amou tanto. Maria Madalena, porque amou muito, muito perdoou. A quem muito pecou, muito amou, porque foi perdoada. Receba nessa manhã o perdão dos seus pecados através do sangue de Jesus. Se você nessa manhã precisa do perdão de Jesus, se nesta manhã você quer se reconciliar com Cristo, que morreu na cruz, e quer dizer nessa manhã: eu quero a tua graça, eu preciso do teu perdão. Levante a sua mão bem alto onde você está, dizendo para Jesus: Jesus, eu quero nessa manhã. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida. Mantenha erguida a sua mão, mantenha erguida a sua mão. Eu preciso desse perdão.
Eu preciso dessa graça, eu preciso desse amor. Deus abençoe a sua vida. Nossa equipe vai te identificar e de alguma forma a nossa equipe vai te abraçar. Receba o perdão nessa manhã, porque é manhã de reconciliação com o Senhor Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, aleluia. É manhã de reconciliação. À minha esquerda aqui, à minha direita aqui, mantenha a sua mão erguida. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, obrigado, Jesus, porque o teu sangue nos purificou de todo o pecado. Hoje não temos mais o domínio do pecado, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós. Ah, Senhor, até pecamos por tropeços, por falhas, por estarmos distraídos, mas jamais pecaremos em paz. Jamais pecaremos em paz, porque o Cristo e o Espírito que habita em nós nos transformou para uma vida nova em Cristo Jesus. E hoje não temos mais o prazer no pecado. Pai, essas vidas que nessa manhã estão se reconciliando, nessa manhã estão te dizendo assim, com o próprio coração, com a própria atitude: eu preciso da tua graça, eu preciso do teu amor, eu recebo o teu perdão sobre mim. Pai, acolha essas vidas, abrace essas vidas. Obrigado pela atitude de um Pedro, que mesmo tendo errado, não saiu da comunhão da igreja, porque o Senhor voltará para buscar a igreja. Então o nosso lugar não é isolado, não é separado, não é distante do corpo de Cristo. É aqui que somos tratados, limpos, confessamos os nossos pecados, limpamos a nossa alma, confessamos as nossas mazelas, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A Ti o louvor e a glória, Pai, porque exaltado seja o Senhor. O Senhor veio, pisou nessa terra, foi homem, veio como servo, mas voltará para buscar a noiva do Senhor Jesus. Isso nos conforta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aplauda o nome do Senhor e reconheça o sacrifício de Cristo.